Eu escolhi esse assunto porque, como eu ia dizendo, é um assunto que conecta com empresários com quem eu falo muito, conecta com lideranças com quem eu falo muito, supervisores, gerentes, diretores, conecta com colaboradores de uma maneira geral, pessoas que querem crescer na carreira. Então eu achei interessante também porque eu já venho falando sobre isso, certo? E o LinkedIn foi e lançou essa matéria sobre habilidades esperadas, habilidades mais esperadas para profissionais agora em 2026, certo? Quais são elas, pessoal, que vocês viram lá no meu chat, certo? Estratégia com IA. A primeira, falo muito sobre isso. Inteligência artificial está aí. Inteligência artificial hoje é uma realidade. Até pouco tempo atrás a gente falava muito sobre inteligência artificial como algo do futuro e hoje ela está nas nossas vidas. Só que o LinkedIn destacou muito claramente isso. Estratégia com IA não é saber fazer 2, 3 perguntinhas ali no chat GPT, fazer uma outra figura numa outra inteligência artificial, criar videozinho, isso e aquilo. Não é isso. Essa não é a habilidade. Por isso mesmo que é importante o que eu falo sempre. Estratégia com IA é saber usar a inteligência artificial com estratégia. E saber usar a inteligência artificial com estratégia é tirar o melhor dela para potencializar qualidades que você já tem. Tirar o melhor delas para aprender o que você ainda não sabe. Tem gente que usa hoje inteligência artificial totalmente de uma forma aleatória, escutando tudo que ela fala. Eu vivi uma experiência interessante com inteligência artificial. Um amigo meu me mandou no Instagram um post, inclusive recente isso, falando uma informação sobre a guerra agora, do Irã versus Israel, versus os Estados Unidos e etc. E eu duvidei do post. Eu falei, ó, eu vou checar. Eu faço muito isso. Antes mesmo de comentar com ele, eu fui checar o post dele. O meu chat GPT me deu uma informação e eu confrontei ele dizendo que a informação dele estava errada. O chat GPT dele disse o contrário, disse que a informação estava certa. E a gente ficou nesse embate. As duas inteligências artificiais dando informações erradas, dando informações desencontradas. O que é que eu fiz? Eu saí da IA, eu fui pesquisar mesmo na internet, lá no Google, fui entrar em notícias, em matérias para confrontar e cheguei à conclusão, inclusive, que a minha resposta era que estava errada e a dele estava certa. Então, o que é que essa habilidade linkada pelo LinkedIn, estratégia com IA, quer trazer para a gente? Ela quer dizer o seguinte, pessoal, se você não tiver, por exemplo, desde que a gente começou trabalhar com o chat GPT, que foi a primeira que se popularizou muito, a habilidade principal para saber lidar com o chat GPT era o quê? Saber fazer o prompt, saber fazer a pergunta. Se você não tiver a capacidade mínima, por exemplo, de contextualizar a pergunta, de ser mais claro com a IA sobre o que você quer e o que é que você precisa, o que é que você busca nela, a resposta ela vai vir aleatória. A IA ela alucina, ela busca informações genéricas, ela busca informações na internet e na internet tem informações erradas. Acabei de dar um exemplo para vocês que eu vivi recente agora, semana passada, com essa história da guerra do Irã contra os Estados Unidos e Israel. A IA ela erra porque ela busca informações que estão na internet. Então, se você não desenvolver a habilidade de saber trabalhar com a IA, você também vai errar. Tem pessoas que só copia e cola e acabou. Então eu vejo gente hoje mandando e-mails errados, eu vejo gente hoje mandando texto cheio de travessãozinho, porque a IA gosta muito de fazer isso, passando informações desconexas. Você quer falar uma coisa, mas na verdade fala outra. Não é nem errado, mas não tem contextualização com o seu assunto. Então, o que é que a gente traz hoje aqui? A necessidade de você desenvolver uma habilidade de usar a IA, a inteligência artificial, seja ela qual for, para potencializar qualidades que você já tenha ou qualidades que você já está desenvolvendo. E eu já venho falando sobre isso desde que eu voltei da NRF em Nova York, agora em janeiro. NRF, para quem não sabe que está aqui, é a maior feira de varejo do mundo. E a NRF, nos últimos anos, só falava em inteligência artificial. Mas ela falava muito de uma inteligência artificial voltada para o futuro, pensando 2, 5, 10 anos para frente. Esse ano de 2026 foi muito diferente. A NRF deixou claro que
muita coisa que ela apresentou, a grande maioria das coisas que ela apresentou na NRF de 2026 já estavam sendo utilizadas pela maioria das empresas. E aí ela trouxe 2 insights que hoje eu levo como pilar para se utilizar a inteligência artificial, e eu falo isso para empresas, mas falo isso para vocês, pessoas, colaboradores que não são empresários, CPF, que não são CNPJs, e aqui a gente tem os dois. Eu trago a mesma referência. Usar a inteligência artificial de forma inteligente, criar e desenvolver uma das habilidades que eu subi lá, que o LinkedIn elencou como a primeira, a mais importante. Atuar de forma estratégica com inteligência artificial. O LinkedIn deixou claro que é a mais importante. E para quem não conhece o LinkedIn, pessoal, a maior plataforma é uma rede social, a maior do mundo, que é voltada para o desenvolvimento profissional das pessoas. O LinkedIn linka empresas, empresários e líderes àquelas pessoas que estão buscando emprego, recolocação. Só que ela é uma rede que traz muita informação e essa pesquisa está lá dentro. Ela identificou, hoje, a número 1 é saber atuar estrategicamente com inteligência artificial. Esse vai ser o grande diferencial apontado para 2026. E aí eu separo, que eu aprendi lá em Nova York, 2 regras, 2 pilares básicos para empresas e empresários, mas também para quem é CPF, para quem é prestador de serviço, para quem é funcionário, colaborador, para quem está estudando, aprendendo. 2 pilares básicos para quem quer atuar estrategicamente com inteligência artificial. Primeiro pilar, você tem que carregar SA, carregar a inteligência artificial, suprir, municiar ela de informações corretas, de informações sobre você, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Carregar essa inteligência artificial de informações sobre o seu cliente. Você que é empresário, você que é prestador de serviço, você tem que carregar a IA, suprir a IA de informações sobre a jornada de compra do seu cliente. O que é que esse cliente gosta? Essa informação você precisa subir. Esse é o pilar 1. O segundo pilar é ter uma capacidade de pedir para a inteligência artificial exatamente o que você quer fazer. Tem pessoas que pedem coisas aleatórias. Tem pessoas que pedem, me dá uma ajuda para montar uma apresentação para eu fazer para o meu chefe. Me dá uma ajuda de como abordar o meu cliente para vender mais para ele. A IA, sem a informação correta e sem uma pergunta, uma solicitação muito bem estruturada, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo que muitas vezes a gente chama de alucinar, que é trazer informações aleatórias que ela colheu na internet, que às vezes serve para o seu segmento e outras vezes não serve para o seu segmento, certo? E vai te dar uma informação errada. Se você fizer isso, se você é empresário, se você é prestador de serviço, se você é estudante, se você é funcionário, fizer isso, você não vai estar desenvolvendo, não vai estar no grupo das pessoas que têm as habilidades mais desejadas para 2026, que foi o post que eu falei hoje. O que é que vai diferenciar você, o que é que vai trazer você, que me escuta aqui, para esse mundo, que vai te deixar acima da média, nesse cenário de trabalhar estrategicamente com inteligência artificial? É, primeiro, ter uma inteligência artificial, ter um agente, ter uma base muito bem nutrida de informações sobre você, sobre o seu negócio, sobre o contexto, sobre a sua região, se você vende na internet, se você vende com loja física, se você tem uma loja, se você tem mais lojas, se você é distribuição, se você é um prestador de serviço, se você vende produto via Instagram, se você está no TikTok Shopping, se você tem uma loja dentro do Mercado Livre. Essa informação tem que estar lá dentro. A jornada de compra do seu cliente, como o seu cliente compra, do que é que seu cliente gosta, do que é que ele não gosta, reclamações que ele tenha feito, comentários que ele tenha feito sobre o seu concorrente, como o seu concorrente está agindo. Esse nível de informação tem que subir o mais completo possível. Do outro lado, uma vez subindo as informações, do outro lado você traz para a IA a solicitação correta e precisa, sem fazer pergunta genérica.
Joval Lacerda, seja bem-vindo, meu amigo. Joval acabou de dizer aí perfeitamente. Pergunta genérica traz resposta genérica. E aí, gente, aqui está o pulo do gato. Para você que é empresário, para você que é colaborador, para você que quer crescer profissionalmente. Qual é o pulo do gato que eu trago? Se você fizer pergunta genérica, se você não souber conversar com ela, se você não souber extrair dela aquela ajuda que vai potencializar a sua habilidade, você vai estar na média, e na média você não está se diferenciando, você não tem e não está desenvolvendo uma das principais, se não for a maior habilidade para 2026, segundo o LinkedIn. Estão acompanhando? Óbvio que o que eu estou falando aqui são 2 pontos, 2 pilares que eu identifico. Mas estudar de uma maneira geral inteligência artificial, estudar de uma maneira geral estratégia, também é desenvolver essa habilidade que o LinkedIn falou. Eu entendi lá na NRF, porque eu fui para a NRF de uma forma muito assim, gente. Antes de ir, era um sonho primeiro ir para mim. Então eu sempre acompanhava os eventos pós-NRF. E sempre vinha essa coisa pensando de futuro. A feira trazia informações sobre o futuro. Então eu me preparei antes da feira. E eu queria trazer conteúdo para vocês aqui, eu queria trazer conteúdo para os meus clientes, eu queria trazer conteúdo para os clientes da São Roque, queria trazer conteúdo para a equipe da São Roque. E a minha mente ela já foi trabalhada para. Eu não vou trazer. Fala, Lucas, boa noite. Eu não vou trazer esse conteúdo que outras pessoas que vão para a feira trazem, que é esse conteúdo mais genérico, mais futurista. A IA vai fazer isso, vai dominar seu emprego, não. Eu fui com um intuito muito claro. Trazer um conteúdo que pudesse ser aplicado, que você pudesse usar, que pudesse ser realizável. Então tem muita coisa sobre inteligência artificial hoje na internet. Se você botar uma pesquisa no YouTube, você tem milhares, centenas de milhares de vídeos lhe ensinando coisas atualizadas todos os dias. Mas o que é que eu trago aqui? Eu peguei esses 2 insights que assentaram muito na minha mentalidade. Informações, dados, banco de dados, informação sobre você, sobre a jornada do seu cliente é o que vai diferenciar. Então, se muitas vezes você está pensando que isso está longe da sua realidade, eu consigo te dizer que está mais próximo do que o que você imagina. Mas você pode nem querer mexer com isso agora. Mas minimamente minha orientação é comece a reunir esses dados. Comece a ter sistema de informação que capte os dados do seu cliente, que capte os dados da sua vida. Comece a ter esse hábito de ter a informação. Qual é o horário que seu cliente mais compra? Quando ele compra um item, qual é o outro item que ele compra? O que é que ele gosta? O que é que ele reclama? A campanha do futuro vai esquecer de lá de trás. O básico, é isso, Brasil? Exatamente. Então, esse nível de informação é importante de qualquer forma, gente. Mas se você pensar que no futuro você vai ter inteligência artificial, agentes fazendo trabalhos por você, lhe ajudando, ele vai precisar ter as informações corretas. Então, defendo isso, serve para vocês, serve para empresários, levem essa dica. Tem que colher as informações. A outra é a habilidade de pedir, de ser claro. Lembrem-se, pessoal, inteligência artificial é uma máquina. Um ser humano, quando a gente interage, às vezes você passa uma informação não tão perfeita, ele entende e ele executa aquela informação. A máquina não. A máquina você tem que saber o que pedir. Porque se você pedir uma coisa aleatória, vai vir resposta aleatória. E aí você não tem habilidade. Então, check nessa primeira habilidade. Eu provavelmente vou voltar nela durante a live, porque eu acho a mais importante. Vou passar pelas outras habilidades aqui, a gente comenta mais e vocês podem ir falando aí se vocês querem que eu pare mais tempo em uma ou em outra. Isso aí, Lucas, já faz na sua atuação, né? Perfeito. Lucas, com você eu vou além, cara. Você que é um prestador de serviço e que B2B,
e que quem é seu cliente são outras empresas, te dou uma dica aqui que pode ser o seu grande diferencial. Procure entender o cliente do seu cliente. A sua prestação de serviço, se você tiver informações, e eu sei que você tem, mas se você começar a perceber, veja bem, gente, por que eu estou falando isso? Vocês que estão aqui me conhecem, obviamente, né? Nos conhecem como Grupo São Roque, nós temos supermercado e nós temos distribuição. Depois de um certo tempo, isso já tem alguns anos, eu comecei a perceber a importância de entender, de conhecer o cliente do meu cliente, no caso da distribuidora São Roque. Para que eu pudesse ajudar de verdade o meu cliente, pequenos e grandes supermercados da Bahia inteira, eu percebi que eu tinha que entender o cliente do meu cliente. Então essa dica eu te dou, Lucas. Procure entender cada vez mais o cliente do seu cliente, porque aí você vai trazer soluções de verdade para os empresários que são seus clientes, e aí sim você vai mostrar valor. Pegando o gancho do desenvolvimento dessa habilidade, que a gente falou que é a habilidade número 1, você já entende mais ou menos o que eu quero dizer. Conhecer o consumidor final de supermercados vai te ajudar a oferecer um serviço melhor do que outros concorrentes seus que muitas vezes buscam entender só o empresário, buscam só a relação B2B. Estejam à frente da concorrência de vocês, pensando estrategicamente sobre como utilizar a inteligência artificial. E basicamente usar a inteligência artificial de forma estratégica é ter informações claras para ela e ter a pergunta correta. A próxima habilidade que ele trouxe é o domínio de sistemas e tecnologias. Quando eu falei na chamada mais cedo para vocês que eu ia trazer um contexto muito voltado para profissionais liberais, prestadores de serviço, CPF, profissionais que querem crescer, se desenvolver na carreira, mas também para donos e empresários, eu quis dizer sobre isso. Entender de sistemas e tecnologia cada vez mais. Isso já vem se construindo há muito tempo, mas cada vez mais vai ser fundamental. Por quê, pessoal? Porque vai ser isso que vai diferenciar uma empresa da outra. Vai ser isso que vai dizer se uma empresa está no presente já preparada para o futuro ou é uma empresa que vive no passado, porque eu conheço hoje ainda, infelizmente, empresários que não só não entendem sobre tecnologia, não implementam inovação no seu negócio, como, para piorar, se recusam. Eu conheço gente que de verdade se recusa a dizer: eu não quero isso, passa longe. Outro dia eu estava mostrando para o empresário como o chat GPT pode usar, né? Ou pode ajudar ele. Aí eu abri lá, fiz algumas perguntas. Ele achou até que era bruxaria. Falou: Deus me livre, eu não quero me envolver com essas coisas não. E eu fiquei me perguntando, quer dizer, já é ruim se você for um empresário, um empreendedor ou um profissional que simplesmente não está se atualizando. Isso já é ruim por si só. Agora imagine você ser um empresário que se recusa a ter tecnologia, a abraçar a tecnologia e abraçar tudo que a tecnologia pode fazer pelo seu negócio. E aqui eu vou trazer um detalhe muito importante para vocês com relação a isso, que é o seguinte: as coisas não estão fáceis, o mercado ele não está fácil, certo? Janeiro foi ruim, fevereiro foi ruim, tenho conversado com muita gente. O ano passado para muita gente já não foi tão bom. O futuro está assim muito incerto com relação à reforma tributária. Esse ano em si, com muitos feriados, Copa, eleição, todo mundo meio que sem saber o que fazer. E aí quando você pega essa habilidade, quer saber mexer com sistemas, tecnologia, etc., para mim fica claro uma coisa: o empresário que souber fazer isso, ele vai atuar em um ponto crucial para o futuro do negócio dele, que é no corte de despesas. Usar a tecnologia de forma inteligente para reduzir despesas, seja ela com retrabalho, seja ela com pessoal, seja ela para atingir melhor o seu cliente, seja ela com eficiência operacional dentro do seu negócio, para você operar melhor o seu negócio. E aí, obviamente, eu estou falando de tecnologia, mas IA também embarcada, inteligência artificial embarcada. Vai ser um diferencial muito grande, porque, pessoal, as margens estão achatadas, o lucro está cada vez menor, está cada vez mais difícil vender.
O custo de aquisição de clientes está caro, você conquistar novos clientes. Outra dica que eu dou, oriento vocês, tentem vender mais para os clientes que já são clientes de vocês, porque adquirir clientes novos está muito caro, está muito difícil. Não é para parar de tentar buscar clientes novos, mas muitas vezes eu conheço empresários que têm ouro nas mãos, uma base de clientes forte. Eu tenho um empresário da mentoria, que eu tenho conversado com ele sobre projetos, e ele tem 550 clientes que são assim extremamente fiéis. Eu não posso dar detalhes, porque se eu falar de repente vocês vão até conhecer, e eu tenho ali um acordo de confidencialidade com ele, mas ele tem 550 clientes, 552 para ser mais preciso, clientes que são extremamente fiéis a ele, fiéis de verdade. Não compra do concorrente, compra todos os meses. Eu falei sobre isso. O desafio para ele é como você vai vender mais para esses clientes. Óbvio que botar mais cliente na sua base e deixar mais clientes fiéis é muito bom, mas você tem ouro nas mãos. Você tem clientes que lhe compram todos os meses. Desafio, como vender mais para esses clientes. E aí eu trago como usar a tecnologia a seu favor para vender mais esses clientes. Peguem esse ouro que você tem nas mãos, porque o mercado não está fácil. E eu volto a dizer, a habilidade que o LinkedIn traz de trabalhar com tecnologia é uma habilidade que vai lhe ajudar esse ano na redução de custos. Reduzir custos, reduzir despesas, representa o quê, gente? Dinheiro no bolso. Quem vende aqui mercadorias, que compra para vender, sabe disso, quem é comerciante. Imagine você, dono de um supermercado. Se você vende um produto por R$100, para você vender você teve que abrir a loja, teve que pagar funcionário, tem conta de luz, conta de água, tem impostos, tem muita coisa ali embutida para sobrar um lucro no final. Quando você vende mais produtos, ainda tem todas essas despesas para pagar, impostos para pagar para sobrar esse lucro no final. Então, a cada R$10 que um empresário vende a mais, ele paga algumas despesas e sobra um pouquinho de dinheiro. Só que a cada R$10 que um empresário economiza de despesa, os R$10 vai direto para o bolso. Então, utilizar essa segunda habilidade que eu estou trazendo para vocês, sistemas e tecnologias, que é saber o quê? A habilidade de entender a sistemática do que está sendo criado, a sistemática por trás da inteligência artificial, a sistemática por trás da operação do seu negócio. Embarcar a tecnologia no seu negócio vai ser um diferencial fundamental se for bem utilizado para redução de despesas, e redução de despesas gera mais margem para o seu negócio no bolso. E pode ser, para empresas que estão com margens apertadas, redução de despesas pode ser o que vai salvar as empresas que estão com margens estranguladas. Beleza? Próxima habilidade apresentada pelo LinkedIn como as grandes habilidades desejadas para o mercado em 2026. E aí, para quem entrou na live agora, não pegou a introdução, pessoal, como eu anunciei no Instagram, eu estou falando aqui sobre uma matéria que eu li no LinkedIn, que o LinkedIn fez. Ele listou 5 habilidades que serão as mais desejadas, segundo pesquisa que ele fez lá dentro, para o ano de 2026. E eu falei que eu ia falar sobre isso para profissionais liberais, para prestadores de serviços, para funcionários, para quem quer crescer na carreira, mas também para empresários, para que você desenvolva essas habilidades, você como empresário, para que você desenvolva essas habilidades dentro da sua empresa, para que você treine as pessoas que trabalham na sua empresa com essas habilidades e para que você busque contratar pessoas que tenham essas habilidades. Para te diferenciar de quem já está ficando no passado e não está buscando esse nível de informação que você está pegando aqui agora. Terceira habilidade, gestão de projetos. Mesma coisa, você consegue perceber que ele traz aqui de novo uma habilidade que eu interpreto da seguinte maneira. Inclusive eu falo muito sobre isso, vou fazer um parêntese aqui. Eu vou dar uma palestra sábado agora lá no Paraná. E o tema da minha palestra é como sair da estratégia para a execução. Gente, concordam comigo aqui uma coisa? Hoje, qual é a maior dificuldade nossa? Você que é empresário, você que é gestor.
A maior dificuldade está em criar uma estratégia ou executar a estratégia? Deixar vocês pensarem um minutinho enquanto eu tomo aqui um. A maior dificuldade que a gente, empresário, gestor, tem hoje não é criar estratégias. Eu sento aqui e falo com vocês sobre estratégia, eu vejo o vídeo, eu estudo, a gente lê, tem muita estratégia. A dificuldade maior é executar essa estratégia. Só que quando a gente vai estudar, vai ler livros, vai num curso, numa palestra, o que é que mais a gente vê? Estratégia ou execução? Perfeito, Brasilina, perfeito. Fala, João, entrou aí agora, né? O que é que a gente mais vê quando a gente está estudando? A gente vê estratégia ou a gente vê como executar a estratégia? A gente vê o quê? Estratégia. Quer dizer, a nossa maior dificuldade é executar. A gente tem muita estratégia, mas todas as vezes que a gente vai estudar, pesquisar, participar de um curso, de um MBA, a gente aprende sobre estratégia e não sobre a nossa dificuldade real, que é executar. A terceira habilidade listada pelo LinkedIn como habilidades que serão diferenciais para 2026 é gestão de projetos, que na minha visão nada mais é do que saber tirar a estratégia do papel e transformá-la em execução. E quem é líder de equipe, isso é mais importante ainda, porque já é difícil para a gente como pessoas tirar projetos nossos mesmos. A gente está agora, acabou de passar carnaval, né? O ano começando, eu sei que muita gente tem muito projeto para 2026, que alguns inclusive já estão ficando para trás, porque é muito difícil tirar as coisas do papel. A gente até sabe o que fazer. Isso é uma angústia que me corroía no passado. Saber o que fazer, mas não conseguir tirar do papel. Muita gente tem isso. Por que a nossa dificuldade não está em estratégia? Estratégia a gente tem muita. A nossa dificuldade está em executar. E aí a terceira habilidade é gestão de projetos, que é, para mim, traduzindo, é gerir projetos, gerir pessoas, tirar projetos do papel, ter um início, meio e fim, trabalhar com orçamento, ter essa capacidade, entender de tecnologia, entender como a tecnologia pode ajudar na gestão desse projeto, transformar isso em execução real, é uma habilidade que o LinkedIn está trazendo, é a habilidade de tirar as coisas do papel. Então, habilidades mais desejadas de 2026 para vocês, gestão de projetos, nada mais é do que transformar a estratégia em execução real, partir para ação e execução real. Quarta estratégia, comunicação estratégica. O que é isso, pessoal? Comunicação estratégica. Quem estuda gestão aqui há anos, quem já fez faculdade de administração, como eu fiz há muitos anos atrás, MBAs, cursos, quando a gente leva palestrantes para a empresa, quando a gente conversa na empresa, quando a gente faz reuniões para discutir problemas na empresa, desculpa pessoal, quando a gente fala de reuniões para discutir problemas na empresa, coisas que deram erradas, quantas vezes o problema não foi comunicação? Quem aqui já teve problemas sérios de ou não entender um recado, ou não acertou passar o recado para frente, e algum problema aconteceu dentro da sua vida, dentro da sua empresa, e depois você descobriu que era um ajuste na comunicação? Então, a quarta habilidade listada pelo LinkedIn como habilidades desejadas para 2026 é uma comunicação estratégica. Mais do que uma comunicação eficaz, eficiente, mais do que uma comunicação clara, mais do que você ter certeza de que você está passando a informação e que a outra pessoa, o outro lado, está entendendo exatamente a comunicação, ela também tem que ser estratégica. O que é ser também estratégica, Cássio? É uma comunicação que traga resultados. Hoje nós somos bombardeados por informações de todo lado. Hoje tem empresas que continuam fazendo dezenas e dezenas de reunião, tudo para se tomar uma decisão, bora marcar uma reunião, bora fazer uma reunião, bora sentar para fazer uma reunião. E essas reuniões muitas vezes são cansativas, improdutivas. Um chefe, um líder tem que falar várias vezes a mesma coisa dentro de uma reunião, dentro de um comunicado, para melhorar essa comunicação. As pessoas não entendem. Então, ter a habilidade de exercer, de comunicar de forma estratégica, sendo claro,
sendo compreendido, transformando essa comunicação em uma ação, é a quarta habilidade listada pelo LinkedIn para 2026. Habilidade desejada. Então, se você anotar aí, eu vou estar lá no meu post no feed, ela está lá escrita, pesquisar mais sobre o que é comunicação estratégica, como você pode melhorar a sua comunicação, como você pode transformar. E, gente, eu volto a dizer, de verdade, hoje nós vivemos um mercado extremamente complicado com relação ao mercado de trabalho. Hoje está difícil contratar. Os números que o próprio governo, que a gente nem entende como é, né, que o próprio governo apresenta, o Brasil está praticamente vivendo pleno emprego. Hoje a gente tem 2 níveis de dificuldade absurdo para contratar. Antigamente você tinha uma dificuldade de contratar pessoas boas. Antigamente você tinha, até pouco tempo atrás, a dificuldade era encontrar as habilidades nas pessoas, as habilidades que você precisava. Você contratava, você tinha que treinar, você trocava. Hoje a dificuldade virou dupla. Então você tem não só dificuldade em contratar pessoas boas, mas muitas vezes, cá entre nós, a gente tem dificuldade em encontrar até ruim. Tem horas que a gente está aceitando, Deus me perdoe, qualquer pessoa para desempenhar algumas funções. Então isso já é uma dificuldade geral do mercado. Aí eu estou trazendo para vocês a informação de que habilidades esperadas para 2026, listadas por diversos empresários, listadas por diversos profissionais, baseadas em pesquisa, baseada no que o caminho toda a inovação tecnológica, esse caminho que está sendo trilhado, é o que vai ser esperado agora em 2026. Para quê? Para que você, como profissional, saia dessa média, tenha esse diferencial que o mercado vai buscar, mas para que você também, como gestor empresário, também tire o seu negócio dessa média. Você, como líder, saia dessa média. Essa média de estar na linha de fazer o que todo mundo já está fazendo. De trabalhar com inteligência artificial como todo mundo está trabalhando, de forma genérica e superficial. De não estar buscando avanços tecnológicos para o seu negócio, para produzir mais, para atender melhor seu cliente, para reduzir seus custos, para ter uma eficiência operacional na sua empresa e com isso aumentar o seu lucro. A habilidade de gerir projetos, ou seja, a habilidade de tirar uma estratégia, um projeto que foi desenhado, planejado estrategicamente e transformar isso em ação real, efetiva, em transformação dentro do negócio, em transformação dentro da sua vida. E a habilidade de se comunicar de forma estratégica, ou seja, não só se comunicar bem, não só passar o recado de forma clara, não só ser entendido, mas fazer com que toda essa comunicação agregue valor. Por exemplo, como é que uma comunicação hoje em dia pode ainda agregar valor? Usar redes sociais, mostrar sua cara, falar o que você pensa, fazer um pouco disso que eu estou fazendo. Compartilhar suas ideias, estudar um tema e sair falando sobre as suas ideias, porque isso é comunicação estratégica, porque as pessoas estão na internet, o mundo está na internet, você quer passar um recado, você vê que loucura, você quer passar um recado para o seu time, aí você faz uma reunião, você comunica ali todo sério e tal, muitas vezes aquilo fica despercebido. Você vem para um vídeo na internet, no Instagram, você faz um post, você compartilha alguma coisa, aquilo é tratado de uma forma mais lúdica, que assenta na cabeça da pessoa e a pessoa muitas vezes entende melhor daquela forma. Outro benefício de usar redes sociais, de usar YouTube, de usar a internet, de usar a tecnologia para se comunicar de forma estratégica, a escala que você ganha nisso, o alcance que você pode ter. Hoje o algoritmo do Instagram, gente, entrega um recado que você quer dar para pessoas direcionadas, como se você tivesse escolhido para pessoas que têm interesse em ouvir aquilo. Isso é comunicação estratégica e isso é uma das habilidades listadas pelo LinkedIn para 2026. Quiserem saber mais, está lá no meu post, lá no feed do Instagram. A última habilidade, a quinta e última habilidade é segurança da informação. Para você que é empresário, mas para você também que tem uma vida pessoal, segurança da informação ela vai ser muito importante. Por quê? Lembra que eu falei na primeira habilidade é ter a capacidade de informar a inteligência artificial sobre o seu negócio, sobre a jornada do seu cliente,
sobre como você pode conhecer ele melhor para poder ajudar ele melhor. Da mesma forma que isso é muito importante, garantir que essas informações que você vai subir, principalmente aquelas mais sensíveis, elas vão ficar protegidas, é também muito importante. Garantir que você não vai ter seus dados sequestrados, sua base de dados sequestradas, roubada, perdida, se perder numa nuvem, é muito importante. Então o LinkedIn listou também que segurança da informação é uma das habilidades agora para o futuro. Essa, obviamente, afeta muito mais CNPJs do que CPF. Mas você que está aqui na minha live, que é um funcionário, que é um profissional, que não empreende e que quer crescer profissionalmente, é óbvio que ela funciona muito bem. Saber isso funciona muito bem. Mostrar que você se preocupa com essas informações funciona muito bem. Show? Passado, futuro, o futuro que a gente traz, essas habilidades, a gente está falando de coisas que já estão aí, que vocês podem fazer, organizar sistema, definir prioridade, ter clareza no que você quer e aí utilizar. Número 1, estratégias com IA. Número 2, sistemas e tecnologia. Número 3, gestão de projetos. Número 4, comunicação estratégica. E número 5, segurança da informação. O que é que a gente percebe? Que tem aqui um padrão. As 5 habilidades, na minha visão pelo menos, traz um padrão. Um padrão que exige que você agora pense melhor, decida melhor e estruture melhor. Gente, quem está aqui de verdade, ainda é novidade inteligência artificial? Criar um videozinho, fazer montagem, botar o rosto de um no rosto de outro. É alguma novidade? Sejam sinceros. Não é, pessoal. Eu espero que vocês que estão aqui, que me acompanham, que vão ver esse vídeo depois, eu espero que vocês de verdade não achem que porque vocês têm ali uma comunicação no chat GPT, que você criou ali uma ajudazinha e tal, que isso é mais novidade ou que isso é diferencial, porque não é. Pensamento estratégico, saber o que fazer com tudo isso, saber extrair o melhor, isso é novidade. Isso é diferencial, isso é uma habilidade que vai lhe tirar da linha da média. Não se iluda, se você está só fazendo perguntinhas ali no chat GPT, já é um passo. Eu conheço gente que nem isso faz. Já é um passo. Mas para você ser diferente mesmo do mercado, ainda mais se você for empresário, a habilidade é saber usar tudo isso ao seu favor e estimular que seu time aprenda e faça. Eu conheço também gente, acho engraçado as coisas que eu vou lembrando. Outro dia eu conheci, e aí esse não era necessariamente um empresário, ele tinha uma equipe que trabalhava para ele, mas ele presta serviço, tá quase um empresário. Só que ele fazia pesquisas na IA e me dizia assim, não, mas aqui eu não deixo o meu time saber. Como se ele dissesse assim, eu quero que essa habilidade seja só minha, eu sou especial. Olha que loucura. As pessoas que trabalham com você têm que ser capacitadas por você o tempo todo, estimule essas pessoas a aprenderem. Quanto mais inteligência de um lado, inteligência do outro, a inteligência dos 2, dos 3, dos 4 somadas, é uma inteligência multiplicada. O nome disso é Mastermind. E aí eu conheci uma pessoa que disse que não, ele usa e ele quer que ninguém que está com ele aprenda porque ele quer ser o diferentão. Então ele se cerca de pessoas que não têm capacidade. Eu acredito no oposto. Tudo, tem acesso. Quem é meu colaborador que está aqui sabe. Logo quando eu comecei a usar chat GPT, por exemplo, qualquer pessoa que entrasse na minha sala, qualquer, eu virava a tela do meu computador e dizia, aqui, ó, você já olhou, você já fez uma pergunta, você já fez isso, isso e isso. Outro dia eu estava com um amigo que ele não queria mexer, isso lá atrás quando nasceu, e o pai dele tinha um serviço, uma coisa, e a gente ficou
sem saber o que perguntar ao ChatGPT, eu falei, vamos falar sobre a empresa do seu pai. E aí o pai dele trabalhava com transporte, tinha carro, alugava carro. Aí eu expliquei rapidamente ao ChatGPT. Ele ficou assustado, porque o ChatGPT trouxe várias dicas, trouxe coisas que ele já dizia para o pai, que o pai não ouvia, trouxe coisas novas que a mente dele fez assim. Ele me agradeceu. Cara, obrigado por isso. Eu falei, bicho, não precisa agradecer não. O que eu quero aqui é que você baixe o aplicativo e comece a usar. Comece a trocar uma ideia. Compartilhe isso com mais pessoas. Gente, quanto mais pessoas forem inteligentes, quanto mais pessoas souberem das coisas, é melhor pra gente. Principalmente se essas pessoas estiverem ao nosso redor. Eu vou além. Eu particularmente gosto de ser o zebrinha da mesa. Se eu puder estar o tempo todo cercado de pessoas que sabem mais do que eu, e eu souber de forma estratégica como extrair isso, aprender, eu estou evoluindo absurdamente. Eu conheço gente que só se sente bem se for o mais inteligente. Imagine aí você estar cercado de pessoas que você é o mais inteligente e o tempo todo tem pessoas aqui. Se você está cercado de pessoas que têm menos capacidade que você, essas pessoas estão te puxando para baixo. Minimamente essas pessoas estão te limitando na sua inteligência aqui. Agora, se você cerca de pessoas que estão acima da sua capacidade, daquilo que você aprendeu, acima no contexto histórico, na experiência, já viveu, já tomou porrada na vida, tem experiência, tem história para contar. Se você está aqui, ó, tá puxando para cima. Você está sendo alçado para cima. Se cerque de pessoas que sabem mais do que você. Se cerque de pessoas que já viveram mais do que você. Se cerque de pessoas que já passaram por experiências que você vai passar em breve. Se cerque de pessoas que vão encurtar caminhos para você. Eu falo encurtar, sabe por quê? Eu tenho um método que a gente aplica na São Roque, na empresa, que funciona muito bem. Eu envelopei esse método e hoje, quando eu converso com alguns empresários que eu vou falar sobre esse método para eles, eu digo o seguinte, cara, eu levei 10 anos fazendo isso aqui, sem nem saber que estava fazendo. Hoje eu levo para você esse caminho encurtado. 30, 60, 90 dias eu te falo tudo e você consegue acelerar isso aí. Por que eu faço isso? Porque eu também me cerco de profissionais que sabem mais do que eu. Se você olhar meu último story agora de tarde, que foi uma reunião que eu estava participando, aquele grupo de empresários ali que estava naquela reunião são pessoas muito acima da curva. Eu adoro estar com eles, sempre faço questão. Às vezes você tem uma reunião de um dia inteiro com aqueles caras, o tema da reunião está lá fluindo, às vezes é uma reunião que nem é aquela coisa toda. Aí abre a boca e fala uma coisa e você capta aquilo para a sua vida e é transformador. E eu simplesmente adoro isso, levo isso para minha equipe, levo isso para quem me escuta, oriento eles a fazerem isso. Quando tem viagem, levo eles para essas viagens sempre que posso. Segunda-feira que vem vou levar um dos nossos gerentes para viajar para uma convenção e eu tento mostrar esse mundo para eles. Na outra segunda já vai ser um outro e na quinta dessa mesma semana já vai ser um outro. Na quinta tem o nosso comprador também que vai fazer uma viagem. Quando tem feiras e eu posso, a gente leva. Quando tem encontros lá nesse grupo no CID, a gente leva. Para que as pessoas entendam que estar nesse ambiente que eleva eles, que puxa eles, que eles são realmente menores. E menores aqui, gente, não é no mau sentido não, é menores porque não viveu aquele tanto de experiência. Óbvio, eu acredito também que em todo lugar que você estiver, você sempre tem algo a agregar para outras pessoas. Todo lugar que você estiver, você tem uma experiência que só você viveu e você sabe contar. Isso é natural. E aí você faz o seu trabalho também, que é puxar as pessoas que não sabem isso para cima. Mas busquem estar nos lugares com professores, com instrutores, com empresários, com pessoas que já viveram, já trilharam os caminhos que você quer trilhar e que vai te puxar para cima sempre. Falo também muito isso, né? Para cima sempre. Beleza? 45 minutos mais ou menos de live, a gente teve os probleminhas, né? Já estaria completando 1 hora. Falei tudo que eu queria falar. Obrigado aí para as pessoas que disseram assim, ó, muito bom, que gostaram. Se quiserem comentar alguma coisa agora, podem comentar. Se faltou alguma coisa, eu tô olhando aqui nos tópicos, né? Eu falo para vocês o que, gente? Eu me preparo. Eu não venho à toa para isso aqui, não. Por isso que eu tô olhando aqui nos tópicos.
Se a gente esqueceu alguma coisa de falar, certo? Para passar para vocês, mas o recado era esse. As habilidades estão lá salvas no meu perfil. A live aqui vai ficar salva, certo? E deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma coisa. Não, enfim. Lembrei de uma história aqui que eu vi que vai ser bem rapidinha e que vale a pena, vai conectar com você aí. Você que é empresário que tem colaborador, certo? E você que é funcionário, vai pegar isso. Isso é uma história real, viu? Empresário, amigo meu que me contou. Ele precisou dar férias a um colaborador mais antigo dele, inclusive um colaborador excelente. Um cara que, inclusive, ele estava me confidenciando que ele faz o melhor do mês e esse cara sempre ganha, né? Melhor do mês. Só que ele precisou dar férias a esse cara porque a filha do cara ia fazer uma cirurgia, aí ele aproveitou, o cara não queria parar de trabalhar, mas tinha que viajar, porque a cirurgia só era feita em Salvador. Esse é um empresário do interior. Ele aproveitou, deu toda ajuda, orientação, todo apoio, emprestou o apartamento para esse cara ficar, porque merecia. Só que era um cara que nunca tinha se afastado das funções dele. E ele gostava e estava tudo bem. E no lugar desse profissional antigo, que já tinha mais de 30 anos de empresa com ele, ele colocou uma pessoa mais jovem, mais nova, geração Z, cheia de ideias e tal. E ele estava me contando o seguinte: Cássio, foi até uma mulher, né? Foi uma menina substituindo um senhor mais velho. E ela falou o seguinte: Cássio, ela errou até muita coisa lá. Metia os pés pelas mãos, assim a gente tinha aquela dificuldade de liderança e etc e tal. Só que ela pegou algumas coisinhas que eram feitas manualmente por esse funcionário meu. Automatizou. Ela sentou um dia para mim e me listou uma lista de atividades que não precisavam ser feitas mais e que esse cara fazia. Ela trouxe insights da profissão dele que foram tão impressionantes que o cara ficou assim abismado. Trouxe inteligência artificial, trouxe tecnologia. Você vê, sempre tem alguém que pode agregar alguma coisa. A própria menina também aprendeu muito. A menina falou que aprendeu sobre liderança e etc. Mas o que é que eu quero dizer com essa história, conectando tudo que a gente viu aqui, né? Sempre tem algo novo a aprender, sempre tem um processo para ser reduzido, sempre tem um custo para ser cortado. E se você trouxer uma visão de fora, porque, gente, quando a gente está muito perto, tem uma frase que eu li uma vez e que me chama muita atenção, que é: anotem aí quem quiser, escrevam aí para vocês verem o impacto dessa frase que eu vou dizer agora. O último a perceber que a água existe é o peixe. Olha que coisa louca. O último a perceber que a água existe é o peixe. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes a gente está tão cercado do nosso dia a dia, a gente está tão impactado pela nossa correria, a gente está tão numa zona de conforto, a gente está tão acostumado a apagar incêndio, a resolver aquilo ali que a gente faz, que a gente não percebe soluções que muitas vezes está ao nosso redor. Aí vem uma pessoa de fora, menos experiente, ela não foi a melhor coisa do mundo. Ele confessou para mim, ele falou: Cássio, não foi aquela melhor coisa do mundo não, mas as pouquinhas coisas que ela mudou, ela trouxe visões que nem eu tinha percebido. Então experimentem ver de fora, experimentem sair, experimentem estudar, experimentem pesquisar, experimentem vivenciar coisas, fazer viagens, se conectar, ouvir. Volto a dizer, a conexão disso tudo é: experimente ouvir quem tem mais experiência. Estou falando só de mim aqui não, viu? Estou aqui conversando com vocês, mas ouvir de uma maneira geral, no nicho de vocês, no segmento de vocês, empresas parecidas como vocês. Quando você escuta de verdade, o mundo pode se abrir assim, ó, para coisas que estavam ao seu redor, estava na sua cara e você não percebia. O último a perceber que a água existe é o peixe. Félix perguntou como lidar com a pressão do dia a dia de uma empresa. Félix, excelente pergunta. Já vivi muito isso. Deixa eu tomar um pouquinho aqui de... Eu não gosto de dizer não, mas é Bali, viu? Energético.
Não gosto de dizer porque muita gente me chama de maluco, né? Tomando uma hora dessa. Como lidar com a pressão do dia a dia de uma empresa? A primeira coisa que eu lhe aconselho é entender que pressão faz parte da vida do empreendedor, do empresário. Fixe isso na sua cabeça. Tem empresários que vivem uma busca constante para acabar com a pressão. Eu vi um texto, um vídeo que está rolando muito na internet. Não sei se vocês já viram, mas pesquisem. Botem no YouTube. E tem uma mulher falando que pressão é um privilégio. Você ser pressionado lhe forja a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor, a ser um empresário melhor. Pessoas ou empresas que vivem sem pressão nenhuma, no primeiro baque, toma a rasteira e quebra. Aquela pressão lhe faz um empresário melhor. Agora, você fez a pergunta correta. Ela não vai acabar, então como lidar com ela no dia a dia? Primeira coisa que eu lhe digo é, você tem que ter clareza. Clareza dos seus objetivos. Outra coisa, além de clareza, é selecionar muito bem esses objetivos. Eu chamo de foco no que importa. Muita gente quer abraçar muito objetivo. Muita gente inicia o ano fazendo uma lista de 10, 15, 20 coisas diferentes para fazer. Não vai conseguir. Tem outro ditado que eu gosto muito, sabe qual é? Quem abraça todo mundo não aperta ninguém. Escolha as guerras que você vai batalhar dentro dessa empresa. Escolha aquilo que você vai mudar de verdade. Cássio, tem muita coisa que eu preciso mudar, eu fico desesperado. Quanto mais desesperado e quanto mais coisas você quiser fazer, menos você vai realizar. É um contrassenso, mas é realidade. Quanto mais você quiser abraçar muita coisa, dessa pressão toda do dia a dia, menos você vai realizar. Então, escolha as batalhas certas e traga clareza para essas batalhas. Escreva. Você tem que escrever, seus colaboradores têm que saber qual é a luta, qual é a meta, o que é que vocês querem entregar no final do mês, o que é que vocês querem entregar no final do ano. Depois dessa meta estabelecida, você vem e descreve as atividades que vão te fazer chegar a essa meta. Tem que ter clareza disso também. O que é clareza, Cássio? Tem que estar lá escrito na pedra. Se você tem uma meta, um objetivo e tem as atividades que geram seu objetivo, e se qualquer pessoa chegar na sua empresa, você tem que saber na ponta da língua e seus funcionários têm que saber na ponta da língua quais são essas metas e quais são as